Vamos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Ângela Maria Gimenez Benites de Castro, da Comissão de Biblioteca, que se constitui também da nossa querida colega Maria Angélica Bongiovanni, da nossa bibliotecária Ana Laura, que está aqui presente também, né? O JEP de Marília e região tem a imensa satisfação de receber, nesta noite, Dr. Luiz Carlos Uchoa Junqueira Filho, psicanalista, escritor, que nos honra com a apresentação da mais recente edição do livro O Estranho Encontro entre o Eu e o Outro, sobre os destinos da dor mental. Dr. Luiz Carlos Uchoa Junqueira Filho, médico da Faculdade de Medicina da USP, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, do qual foi presidente. Organizador dos encontros bienais da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e editor das publicações correspondentes. Autor de Sismos e Acomodações, a clínica psicanalítica como usina de ideias, Rossari, 2003. Dante e Virgílio, O Resgate na Selva Escura, Blucher, 2017. E Vaidade, A Sedução pelo Desejo Mimético, Blucher, 2021. Autor e tradutor de livros, artigos sobre psicanálise no Brasil e no estrangeiro, bem como docente sobre a obra de Bion em cursos ministrados no Brasil e no exterior. Passo agora a palavra à colega Cacilda Grama Pompilho Vidas Boas, a diretora da Comissão Científica do JEP de Marília e região. Boa noite a todos. É, a diretoria científica do JEP Marília e Região, para quem não sabe, hoje se constitui e tem junto como parceira a Comissão de Biblioteca, né? Então, a princípio, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de você estar conosco hoje, Junqueira, com enorme alegria que nós estamos recebendo o Junqueira, para apresentar o seu livro, né, O Estranho Encontro entre o Eu e o Outro, sobre os destinos da dor mental. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a parceria com a Ângela, né? Diretoria Regional, Comissão de Biblioteca. Na diretoria regional, a gente também conta com, na diretoria científica, a gente conta com alguns colegas que também colaboram, como Maria Aparecida, o Márcio, a Márcia, a Angélica. Então, formamos um grupo aí para... E a Ângela na coordenação da biblioteca. Então, assim, agradecer a todos, Ângela, colegas, a presença de todos, e também, claro, agradecer a Cibele, a presidente do núcleo, que é uma pessoa que está sempre conosco, incentivando, presente, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Obrigada, Ângela? Cassiano. Obrigada. Passo, então, agora a Cibele, nossa presidente, né, do grupo do JEP de Marília e região, tá? Doutor, ativa o som, fazendo um favor. Pronto.
Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, especialmente a presença do Junqueira. Prazer enorme ter você aqui conosco hoje, porque eu considero assim uma oportunidade muito grande poder conversar diretamente com você sobre a leitura do seu livro, que é uma leitura assim que suscita muita emoção, muita vontade de saber várias coisas e poder então conversar hoje à noite aqui junto com todos vocês. Então, eu queria isso assim, agradecer e poder dar início aqui ao nosso contato. Seja muito bem-vindo, viu, Junqueira, na nossa Uhum. casa. Junqueira, agora a palavra é toda sua, né? Para a gente ter essa apresentação. O estranho encontro entre o eu e o outro, sobre os destinos da dor mental. Muito bem. Boa noite a todos. Naturalmente, eu gostaria de agradecer bastante o convite por parte do pessoal de Marília. Alguns eu já conheço, né? E também é um prazer estar com aqueles que ainda não conheço. E queria também fazer um agradecimento especial à Angélica, porque eu sei que ela foi uma incentivadora, né? Ah, a respeito desse encontro, né? Outro dia, no nosso seminário, ela modestamente, né, falou que ela iria participar, né, como uma coadjuvante. Eu falei, mas você é protagonista, afinal de contas, você teve essa ideia, né, você estimulou, né, as pessoas, então fica aqui esse registro. Muito bem. Eu tenho já há algum tempo me dedicado a publicar, a, a publicar os produtos no fundo da minha curiosidade, os produtos dos meus estudos, os produtos dos meus seminários, não é? Da divulgação da psicanálise, né? Durante 16 anos corridos, né? Eu participei das diretorias da Sociedade Brasileira de Psicanálise, primeiramente como diretor científico, depois como diretor cultural e finalmente como presidente, né? E, e sempre aquilo que me interessou mais sempre foi a parte científica, a parte de divulgação da psicanálise, né? E principalmente compartilhar com todas as pessoas que eu conseguisse atingir uma série de descobertas mesmo, né? Porque eu gosto muito de fazer descobertas em assuntos naturalmente que me interessam, não é? E que possam naturalmente interessar aos colegas. No caso da psicanálise, né? A psicanálise foi uma espécie de paixão, né? Ah, que eu sempre não sempre, porque no início eu tinha uma vaga noção de estar interessado em me aprofundar na compreensão do funcionamento mental, né? E isto eu comecei através da psiquiatria,
E logo eu me dei conta que o que me interessava não era a parte psiquiátrica, principalmente em função da terapêutica medicamentosa, né? Quer dizer, eu trabalhei um tempo razoável em hospitais psiquiátricos, mas nunca me convencia com a utilização de coquetéis, né? Então, a gente estava lá de plantão, né? Aí vinha lá o enfermeiro, o doutor, fulano está agitado. Ah, você dá lá o coquetel número um, o coquetel número dois. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente desindividualizada, né? Do ponto de vista humano, eu acho que até um assinte, né? De maneira que isto logo me fez migrar para a psicanálise, onde a gente tenta, não é, customizar o atendimento, o vínculo, a relação, né? Que é o aspecto humano que realmente está na base, não é? Eu acho, da, 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 da própria condição humana. Então, eu tenho feito essas publicações, né? Num certo sentido, isso começou lá com as bienais, que eu e mais alguns colegas organizamos em São Paulo, né? E que tem os livros, né, publicados naquela época, que eu acho que são bastante interessantes, né? Muito bem. Este livro do Estranho Encontro, na realidade, eu não diria que ele foi construído. Eu diria mais que ele foi se construindo, né? De que maneira? Bom, primeiro, a partir da minha familiaridade com a obra de Bion, e, em particular com as autobiografias do Bion e principalmente o livro The War Memoirs, que, num certo sentido, foi a primeira autobiografia que ele escreveu, né? Contando as experiências dramáticas que ele passou na Primeira Guerra Mundial, que, como acho que todos vocês sabem, foi, infelizmente, até hoje, a guerra mais sangrenta e mais violenta que já houve na história da humanidade, né? Ah, depois, no livro seguinte das autobiografias, que é The Long Weekend, ele é dividido em três partes. A primeira parte, né, é até 8 anos, quando ele nasceu na Índia e estava na Índia com os pais. E aí depois ele foi mandado para um colégio interno na Inglaterra, e ficou dos 8 aos 18, né? Exatamente, ele praticamente saiu aos 18 para ir direto para a guerra, né? E depois o terceira parte do livro é guerra, né? E, e os relatos dele são relatos, evidentemente, extremamente pungentes, porque, é claro, não é, com a capacidade e com a sensibilidade dele, a gente, num certo sentido, pôde acompanhar como é que uma personalidade, né, humanista pode participar de uma guerra, né? Quer dizer, é preciso que a pessoa faça uma série de arranjos mentais para que isto aconteça, né? Então, esse foi um aspecto muito importante. Um outro aspecto muito importante, e aí já mais ou menos há uns 10, 12 anos atrás, eu me interessei muito pela obra da Maggie Harris Williams, que acabou
vindo, né, ao Brasil umas 2 vezes, né? Nós ficamos amigos e isso porque em 1985 a Maggie Harris publicou um artigo eh, que se chama Underlying Patterns in Beyond the Memory of the Future, que seriam os padrões subjacentes à memória do futuro, a trilogia Memória do Futuro do Bion, né? E no meu ponto de vista, né, estudando há mais de 50 anos a obra do Bion, né, eu não tenho a menor dúvida que esse artigo da Maggie Harris é, de longe, o melhor que já se escreveu a respeito da memória do futuro, do Bion, né? Então, é um artigo, para quem se interessa, absolutamente imprescindível, não é? Então, eu me interessei por outros livros da Maggie Harris. A Maggie Harris, para quem não sabe, né, ela, ela é filha da Martha Harris, que foi uma importante analista kleiniana na sociedade britânica. Depois que ela ficou viúva, né, ela casou-se novamente. A Maggie Harris, a filha da Martha, ela fazia análise com Meltzer, né? Ela fez, acho que mais de 10 anos, análise quando era criança com Meltzer. E depois que o pai dela morreu, o Meltzer, que era amigo da família, acabou casando com a Martha Harris, né? E a Maggie, então, se juntou ao Meltzer, agora como padrasto, e juntos eles produziram vários livros, né? E ela fez muito a junção da obra do Meltzer com o Bion, né? Com Keats. E, então, durante 5 anos, eu fiz um grupo de estudos, né? E para estudar alguns desses livros dela, e num desses livros, de repente apareceu essa expressão do estranho encontro, né? Eu me senti atraído, né, pela expressão em si e fui investigar isso e descobri que se tratava, né, de um poeta inglês, não é? Que participou da Primeira Guerra Mundial como o Bion. Eles não se encontraram e, ao que tudo indica, né, não se conheceram pessoalmente, né? E também não há evidências que tenha tido notícia da obra do outro, né? Mas o Wilfred Owen, que é essa pessoa, ele era um homossexual e ele era pacifista, né? E eu, depois, estudando as biografias dele, etc., eu deduzi que ele quis ser um mártir na Primeira Guerra, um mártir pacifista, né? E ele, de fato, acabou morrendo no final da guerra, uma semana antes do armistício. E ele fez questão, porque ele estava internado no hospital, né? Ele percebeu que a guerra ia acabar, ele saiu do hospital contra a ordem dos médicos, né? Porque eu acho que ele queria morrer na guerra. E foi o que aconteceu. Naquela altura, ele já tinha feito alguns poemas, e ele, evidentemente, então, a arma dele, né, pacifista, era a poesia, né? E ele, então, antes de morrer,
ele deixou um prefácio para uma eventual publicação de uma antologia dos poemas dele depois que ele morresse, né? E isso aconteceu 30 anos depois, né? E eu fui atrás do poema mais famoso dele, que é exatamente esse Estranho Encontro, né? Que é o encontro no inferno de dois soldados, né? Um soldado alemão e um soldado inglês, né? E o, o soldado inglês, quando ele morre, né? Ele entra no inferno e tem lá uma série de pessoas, né, gemendo, e uma delas, quando ele chega, a pessoa logo, num certo sentido, eh, levanta-se e demonstra, né, que aquele indivíduo que estava chegando, né, para ele tinha uma grande importância. Então, esse, depois, a gente fica sabendo que seria um soldado alemão, e isso, né, não está explicitado no poema, né, mas depois os críticos, etc., né, puderam trazer algumas das teorias, né, para explicitar melhor o poema. Então, eles se encontram e estabelecem um diálogo, né? Então, a poesia é um diálogo entre esses dois soldados, né? E no final, né? O outro, que seria o alemão, né? Ele diz, aliás, o inglês, né? No final diz, meu amigo, né? Eu sou aquele que você ontem matou, né? Então, é, um final, né, apoteótico, né, do ponto de vista humano, né? E uma coisa que, quando eu me deparei com isso, né, eu achei a coisa muito interessante, porque a gente sempre ouve falar, né, no soldado desconhecido, né? Então, os estadistas, né, quando chegam para visitar um país, não sei o quê, muitas vezes, né, vão depositar flores no túmulo do soldado desconhecido, né? E o soldado desconhecido, na realidade, e nas poesias do Owen, também nos comentários do Bion, né, a respeito, né? Os soldados desconhecidos são esses mártires, né, que os estados, né, enviam os seus filhos para morrer na guerra, uma guerra que a maior parte deles não tem a menor ideia, né, por que que estão lutando, não é? Então, o Owen, né, os dois conceitos fundamentais do Owen era a impiedade, não é, e a estupidez da guerra, né? E isso o Bion também trata muito disso, não é? Inclusive o Bion tem uma hora na Memória do Futuro que ele fala, né? A Inglaterra, aquela puta velha que manda os seus filhos para morrerem em seu nome, né? Quer dizer, uma coisa muito forte, né? Mas infelizmente muito verdadeira, né? Bom, então depois que eu li esse poema, como não há, que eu saiba, não há traduções, eu pelo menos também não achei traduções, eu tive que traduzir do inglês, né, para eu poder ler.
não foi nada fácil, né? Só que eu fiquei tão impactado e tão fascinado, né, com essa poesia do Owen, que aí eu falei, ah, não, eu quero mais, né? Então li a segunda, a terceira, enfim. Eu acho que eu acabei traduzindo quase todas as poesias do Owen, que não eram tantas, entendeu? Porque ele morreu jovem, né? E ele não produziu mais do que 25, 30 poesias, né? E eu, então, fiz isso e deixei essas poesias engavetadas, né? Achando que em algum momento do futuro, talvez isso pudesse ser publicado, né? Muito bem. É, aí, com o início da guerra da Ucrânia, né? Isto é uma coisa que quando começou, é, causou um impacto grande, né? Da gente imaginar que nessa altura do campeonato, né, a gente tivesse de novo que passar por uma guerra europeia com perspectivas de se transformar numa guerra mundial, eventualmente numa guerra atômica, não é? Então, isso daí naturalmente impactou, de um modo geral, o mundo, né? Portanto, também os consultórios, né, da gente. E aí eu falei, puxa, eu acho que está na hora, né, de aproveitar as traduções que eu fiz das poesias do Owen, né, e possivelmente juntando com o Bion, porque nessa altura eu já tinha publicado um artigo que na Revista Brasileira de Psicanálise, que acabou entrando aqui nesse livro, né? Que foi um diálogo, não é, ficcional entre o fantasma do Bion e a alma do Owen. Por que fantasma do Bion? Porque o Bion, né, ele entrou na guerra, né, fascinado pelo tanque, porque o tanque tinha acabado de ser criado pelos ingleses, né? E o Bion achou então que seria heróico, que seria romântico, né? Ele poder participar disso e ele entrou como voluntário, o Bion, né? Na guerra. E aí o que aconteceu, né? É que ele acabou sendo herói de guerra, ele ganhou 3 condecorações das maiores possíveis como herói de guerra. Então, com 21 anos, ele saiu como herói de guerra. E o Owen, curiosamente, também saiu como herói de guerra, não na dimensão do Bion, né? Mas também ganhou uma condecoração. E aí, o que aconteceu é o seguinte: na Primeira Guerra Mundial, depois, quer dizer, depois, 6 meses depois, né, é, ficou patente que o tanque, entendeu, era um perigo, né? Porque imagina, é um continente, e aliás, foi dali que o Bion tirou a noção de continente, não é? Mas é um continente cheio de gasolina, então é só ter um tiro lá, uma bomba, não sei o que, aquilo lá explode, né? Além disso, né, ele era extremamente vagaroso, ele encalhava, né, no barro, que era só barro, não tinha peça de reposição, né? Então foi uma fria e o Bion logo percebeu isso, né? Mas enfim, a guerra acabou. 2/3 de
todos os soldados que participaram da guerra de tanques morreram. E o Bion, né, que foi comandante, não morreu. Então, ele ficou, logo que acabou a guerra, e até morrer, portanto, décadas, ele ficou culpadíssimo de não ter morrido, né? E ele, então, com aquele British humor, né, característico de alguns ingleses, né, mas dele com certeza, né, ele disse: quando a guerra acabou, né, e eu percebi que eu sobrevivi, concomitantemente nasceu o meu fantasma, que o resto da minha vida ficou cobrando de mim que eu não tinha morrido. Então, por isso que eu fiz esse diálogo entre o fantasma e eu inventei um outro termo que seria a alma do homem. Modestamente, eu achei que ficou muito interessante, de maneira que quem tiver a oportunidade, entendeu? Eu recomendaria, né, que pudessem ler isso daí. Então, juntando essas duas coisas, né, eu peguei esse material, né, e, e fui lá conversar com o Eduardo Blucher, né, o editor. Só que um mês antes, né, que foi bem no finalzinho da pandemia, né, eu tinha ido para a Espanha. Quer dizer, eu tinha ido porque eu fui obrigado a ir para a Espanha, porque antes da pandemia eu tinha comprado uma passagem de avião, entendeu? E logo que veio a pandemia, eu comecei a adiar essa passagem, não sei o quê, tá, tá, tá. Chegou no final, eles disseram: ou o senhor vai até o dia 30 de dezembro, ou você vai perder a passagem. Então eu tive que ir, né? Eu tive que ir e, e, e eu fui visitar o Museu do Prado, né? Que eu já tinha visto outras vezes, mas que é uma maravilha. E eu tenho essa mania, né, de sempre passar na loja dos museus para ver, em geral, para ver livros, né? E exatamente quando eu cheguei lá na loja do Museu do Prado, eu me deparei com um livrinho da Susan Sontag, né? Que eu não, a Susan Sontag eu conhecia, mas esse livrinho dela eu não conhecia. Eu já tinha lido um livro dela sobre fotografia, né? Aliás, um livro espetacular. E esse livro que estava lá era Delante el dolor de los otros, né? Estava em espanhol lá, né? Mas depois eu descobri que tem tradução em português, né? Diante da dor alheia, né? E esse livro é espetacular, espetacular. Para quem gosta de fotografia, para quem gosta de fotojornalismo, para quem gosta de humanismo, né? É uma coisa de outro planeta. E eu, intuitivamente, né? Eu até brinco no livro, eu coloco, né? Eu botei debaixo do braço esquerdo, né? A tradução das poesias do Owen, e embaixo do braço direito o livrinho da Susan Sontag, né? E fui lá conversar com o Eduardo. E o Eduardo ouviu tal, e no final, de uma maneira muito gentil, tal, ele falou: olha, Junqueiro, o problema é o seguinte: nós não temos uma cultura de ler poesia. Ele foi delicado, né? Mas ele podia ter dito, principalmente poesia de desgraça, né? Então, mas aí, imediatamente, né? A solução apareceu na minha mente. Eu falei, não, já tenho aqui a solução, né? Não vai ser só sobre essas poesias, né? Vai ser sobre dor mental, né? Então, por isso que eu disse que o livro foi se construindo, né? Ele foi se construindo nesse aspecto. Bom,
não dá para resumir o livro, né? O que que o que que eu percebi, né, quando eu comecei a escrever? Eu percebi que primeira coisa, né, que eu explicito bem é o fato da psicanálise já lá com Freud, né, quando ele trata de princípio do prazer e princípio de realidade, né, a gente podia dizer, em vez de dizer que a psicanálise começou com o complexo de Édipo, né, a gente podia dizer que começou com dor, né, com dor mental, né, e, e a coisa da alteridade, né? Porque a coisa da alteridade, né, como eu coloco lá, na hora que a gente percebe, né, que a dor mental, de alguma maneira, ela pode mexer com um outro eu, não é? Isso daí foi aquilo que, obviamente, o Freud percebia, entendeu? Então, o Freud, como eu gosto de dizer, né, ele pôde apreender o Big Bang da alteridade, né, e uma vez aprendendo isto, né, foi fácil transpor isso para o consultório. Né? Então, no consultório, você tem que ter um eu e um não eu, né? E toda a interação entre esses dois eus, não é? Produzindo a psicanálise. Né? Então, isso é alguma coisa que está no início, né? E aí, eu também pude perceber que seria possível a gente classificar as dores em três tipos, né? Que seria a dor vivida, depois a dor observada, que é essa coisa da Susan Sontag, né? Da dor alheia, e uma terceira categoria que é a dor imaginada, a dor pensada, né? Ah, isso foi uma coisa. Uma outra coisa, né? É que eu logo percebi, para que o livro não ficasse quilométrico, né? É que eu iria, eh, eu iria reduzir, não é? As dores aquelas causadas entre seres humanos. E isto, obviamente, deixaria de fora uma série de outras dores, as dores existenciais, as dores de catástrofes naturais, não é? As dores, até as dores psicossomáticas, num certo sentido, também. Né? Então, fiz esse recorte. Né? E aí, né? Feitos estes recortes que eu acabei de mencionar, aí é que eu pude eu pude começar a juntar, né, eh, material, né, que eu já tinha, né, de leituras, enfim, de filmes, de tudo aquilo, né, que eu já tinha a respeito da questão das dores, né. Então me lembrei, por exemplo, de um livro que um paciente tinha mencionado que eu não conhecia, do Jorge Semprún, um escritor espanhol, né? Chamado a, 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 a palavra, agora a palavra ou a vida, é isso, né? Ou a vida ou a palavra, alguma coisa assim. Que é uma descrição maravilhosa, né? Da prisão que ele sofreu no campo de concentração de Buchenwald. Né? Ele não era judeu, mas era comunista. Né? E ele estava
estudando filosofia em Paris, quando Paris foi invadida, né? E ele acabou sendo preso pela Gestapo, né? Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Que lá nos campos de concentração, além dos judeus, dos ciganos, né? De pessoas com debilidade mental, etc., né? Tinha também comunista, né? Que era o caso dele. E ele acabou sobrevivendo, né? E, e ele, durante 30 anos, ele ficou tentando elaborar como sobreviver ao campo de concentração. E no final foi através da escrita, né? Acho que é a escrita ou a vida, né? Depois ele escreveu outros livros, foi premiado, né? Um grande. E nesse livro, né? Ele cita o Primo Levi, né? Primo Levi que foi preso, só que o Primo Levi foi preso no, em Auschwitz, né? Que era muito pior do que Buchenwald, né? Se é que a gente pode dizer que tinha um campo de concentração pior que o outro, né? E, e o Primo Levi escreveu muitos livros sobre a vivência dele, só que ele não era escritor, mas os livros dele são absolutamente fabulosos, né? Só que ele não suportou e acabou se matando. Como, aliás, vários, né, daqueles que foram para o campo de concentração, né? Então, eu incluí nos primeiros capítulos, eu incluí o Jorge Semprún, depois o Primo Levi, né? E depois, talvez, numa tentativa de suavizar um pouco, né? Eu me lembrei de um livro que eu tinha em mãos há décadas, mas nunca tinha tido tempo de ler, ou talvez interesse, né? Que é um livro chamado Fragilidade do, do uh, de um roteirista, né? Um roteirista famosíssimo de vários filmes, não é? Uh, uh, e baseado em Shakespeare, numa um comentário de Shakespeare sobre a fragilidade do ego humano, né? Então, surgiu esse livro, que então virou também um capítulo. Aí eu me lembrei do Oscar Wilde, né? Que escreveu também um livro na prisão chamado De Profundis, né? Uma prisão absolutamente espúria, né? Que ele acabou vivendo, né? Em função de um problema lá com um amante, né? Que ele tinha, Lord Alfred Douglas, né? E depois, em seguida, o capítulo que eu talvez considere, né? Junto com esse do Owen, do Bion, talvez o mais importante do livro, que é o da Susan Sontag, né? E a Susan Sontag, com 12 anos de idade, né? Ela foi numa livraria, isso foi mais ou menos em 1945, 46. A guerra tinha acabado, a Segunda Guerra, né? E aí ela entrou nessa livraria e tinham fotos dos campos de concentração. E naquele momento ela resolveu que ela ia se dedicar, não é, também enfim,
a lutar, né, contra esse tipo de desastre humanitário, né? E ela fez isso ao longo da vida. Ela no final da vida dela, ela lá quando estava no auge, né, a guerra nos Balcãs, ela foi 11 vezes para Sarajevo. Tanto que Sarajevo tem uma estátua dela, da Susan Sontag, né? Então, ela era uma pessoa fora de série, interessantíssima, né? E também, mais no final, né, eu trago um livro do Dalton Trumbo, né, onde ele descreve, é ficcional, ele descreve um soldado que ficou totalmente mutilado, né? Não falava, praticamente não se movimentava, mal conseguia deglutir, etc. e tal. Então foi um eu que ficou encarcerado, né? E, e tem uma descrição que é difícil, né, para a gente ler isso, né? Mas é uma descrição imperdível, né? Porque ele vai descrevendo, né, que os médicos, né, conseguiram que ele não morresse, entre aspas. Quer dizer, ele já estava um morto-vivo, né? Mas ele pensando, né, dizia, os médicos conseguiram, né, que eu não morresse, né? Mas na realidade eu já estou morto. Então o mínimo que eles podiam fazer é me devolver para o útero. Mas nem isso eles têm a gentileza de fazer. Mais ou menos isso, né? Então isso tá descrito e eu acho que é uma coisa bastante interessante também. Olha, é, uma coisa importante, né, que eu coloco no final, e aí já é como um aspecto do destino da dor mental, né, eu coloquei um capítulo sobre o humor. Né? Eu tive o privilégio, né, no, no Clube Pinheiros, que é um clube que eu frequento em São Paulo, né, para fazer esporte, de ficar conhecendo ali um fulano que é professor, ele é professor titular de História na USP. E a especialidade dele é a História do Riso. Né? E ele escreveu vários livros sobre a história do riso, me deu de presente tudo. Nós ficamos amigos, né? E foi ele que me introduziu no Matias Aires, né? Que foi o fulano que escreveu um livro sobre vaidade em 1852, né? E por isso que eu escrevi o livro sobre vaidade, né? Então, eu resolvi também escrever sobre um capítulo sobre humor, né? E no final também tem dois apêndices, né? Um sobre destrutividade e também uma tradução de um diálogo que o Bion faz entre psique e soma, né? Que é um jeito também da gente acompanhar a questão da dor psíquica. Então, já falei demais, né? E eu tinha sugerido, né, que, na medida do possível, algumas de vocês pudessem ler e tal, e eu já sei que algumas puderam ler, então agora estou aqui à disposição para a gente conversar, né, trocar ideias, né, não só para aqueles que já leram alguma coisa,
mas também para aqueles que talvez não leram, mas que gostariam de trocar algum tipo de ideia. Muito bom. Muito obrigado, doutor Luiz Carlos Shoa Junqueira. Agora a gente vai abrir para aquele, né, para as pessoas que querem conversar, aproveitar esse momento, né? Pode levantar a mãozinha, ou abrir o microfone, eu tenho chat também, né? Pode perguntar pelo chat. Posso falar alguma coisa, então? Não tem ninguém inscrito, Pode Angela? sim. Pode, não, não Tá tem, bom, pode falar. tá bom. Junqueira, que satisfação te escutar. Realmente daria para te ficar aqui muito tempo te escutando, porque é muito agradável, Muito. muito interessante tudo que você vai dizendo, tanto das suas experiências pessoais, né, que você vai juntando tantas leituras que você tem, faz, né? Então, eu não li o livro, mas eu fiquei muito estimulado, muito interessado no livro e queria fazer algumas observações para você, né? A questão da, da dor mental, né? Que você falou, talvez o início da psicanálise, e essa questão que você destacou, dor entre seres humanos, mas eu fiquei com uma questão assim, que o fantasma do Bion que vinha atrás dele a vida toda, né? Tipo, acusando ele, por que que você não morreu também, né? Você está vivo. Não é um tipo de dor assim, o eu e o outro na própria pessoa, né? Esse fantasma em cima da outra, do ego da pessoa, né? Então tem um conflito interno também que eu achei, isso que eu queria escutar você, porque aparece, né? Embora você destacou dor entre humanos, mas tem essa questão da dor interna, o fantasma em cima de nós. O fantasma que existe em cada um de nós, né, que também vem atrás da gente por muitos motivos, né? Então, eu queria, e eu acho que destacar essa questão da Susan Sontag, que eu achei também muito tocante quando ela vê as fotos, né, que você falou que ela fica interessada, né, da questão da impiedade, estupidez, é uma coisa horrível, né, da gente acompanhar hoje em dia. Hoje a gente vê a guerra ao vivo, né? Você vê ao vivo acontecendo as matanças, né? Pessoas destruídas, cidades destruídas. É um festival de horror, né? É duro acompanhar isso, né? Olha, um grande abraço, Junqueira. Por enquanto, muito obrigado. Então, em relação a esse primeiro aspecto que você trouxe, né? Eh, mas no frigir dos ovos, né? Eu acho que estas entidades interiores, né, do psiquismo, né, que a psicanálise foi colocando, né, elas estão, a origem delas é o relacionamento entre pessoas, né? Porque você veja, a culpa do fantasma era em relação aos seus comandados, que eram outras pessoas, né? Quase que querendo, primeiro, que os comandados não tivessem morrido, né? E se ele pudesse morrer no lugar dos comandados, entendeu? Também, talvez, esse tipo de solução, né? Mas você veja que é a interação de humano com humano, né? Então, o superego também, né, tem a ver com figuras de autoridade, né, e tal. Então, tem tudo isso, né? E, e isso tudo tem uma outra conotação também, que nesse livro aqui eu não desenvolvo muito, né? Mas que eu desenvolvi num capítulo que vai sair agora, né? Houve na Sociedade de São Paulo, há 3, 4 meses atrás,
um simpósio sobre a cientificidade da psicanálise, em função daquele problema lá que todo mundo ficou sabendo, né? E agora vai sair um livro, né? E eu participei desse simpósio, então um dos capítulos do livro é aquilo que eu apresentei lá. E lá, o que eu desenvolvo muito, né, que tem a ver com a cientificidade, né, é a interação entre o sensorial e o não sensorial, né? Como o psíquico, né? De alguma maneira transcende o sensorial, né? Então, essa questão de como os vínculos, né, se estabelecem quando a situação é basicamente não sensorial e como aquilo se desenvolve quando é sensorial, né? E, então, é um aspecto colateral, né, dessa questão da alteridade, né? Mas, enfim, em resumo, é isso e obrigado pelo seu comentário. Leonardo, você, pode falar. Boa noite, Junqueira. Assim, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar te escutando, né, de poder estar entrando em contato com o seu livro. Eu ainda não o li, né, mas quando eu li o título, né, do encontro de hoje, né, o Estranho Encontro, eu me autorizei, vou me autorizar sonhar um pouco aqui, né, sobre o que que eu fiquei pensando e queria te ouvir um pouco a respeito, né. Eu não fui para o lado da guerra quando eu li o título, né, pela primeira vez, até porque não menciona, né, e eu ainda não entrei em contato com o livro, mas me chamou muita atenção as palavras estranho e encontro. E aí eu fiquei sonhando com isso, né, eu fiquei pensando, né, encontro, estranho. E aí me veio a situação, né, de um encontro entre duas pessoas, pode ser na clínica, talvez um primeiro encontro entre duas pessoas, né, e essa dimensão de estranheza e, ao mesmo tempo, de familiaridade, e que a gente pode resgatar em Freud, por exemplo, quando ele fala do infamiliar, né, do estranho familiar. Eu fui um pouquinho para esse lado mais Freud lendo, assim, sabe? Quando eu vi o título, me deparei com um estranho encontro. E me veio essa questão da estranheza, da familiaridade, ao mesmo tempo, ambos, né, acontecendo num primeiro encontro entre analista e analisando, e que fica esse jogo de forças, né, entre estranheza e a familiaridade, que possibilita, de uma forma ou outra, que os dois venham a se conhecer e que possa ser estabelecido um vínculo, né, e comunicações de várias naturezas ali. Eu queria que você comentasse um pouco, ver com você se você passou de alguma maneira por isso no livro, ou o que te ocorre agora, me ouvindo. Queria que você comentasse um pouquinho do que. Olha, é, o primeiro capítulo tem o seguinte título: O encontro imprevisível entre o eu e o outro, né? Então, ali eu faço um recorte dessa questão da alteridade, né? E a questão da alteridade, né, tem a ver com isso que você está trazendo, né? Quer dizer, especificamente, né, eu não mencionei ali a questão do Heimlich, né? Porque é uma questão muito divulgada, né? Muito conhecida. E eu estava mais focado nessa questão, por exemplo, né, que eu mencionei, do,
do soldado desconhecido, né? Quer dizer, como é que a gente vai se sentir se a gente, de repente, encontra uma espécie de alter ego da gente, que é o soldado inimigo. O soldado inimigo que é um jovem que também está indo para a guerra sem ter noção do que é que isso significa, né? Que não está matando por ódio específico, né? aquela, aquela pessoa que está matando. Né? Então, a estranheza, não é? No caso, por exemplo, dessa poesia, a estranheza é que quase que no primeiro momento do encontro, né? Os soldados inimigos já mudaram de papel. Eles não são mais soldados inimigos, né? Eles são dois habitantes do mesmo local, né? E é um local fantasmático, né? O inferno, no caso, o além, né? E no livro que eu escrevi sobre Dante e Virgílio, né? É, é, existe esse problema, entendeu? Porque o Dante criou um tipo de personagem, né, que teoricamente estava morto, né, só que ele não tinha perdido a sensibilidade, de maneira que toda o drama na Divina Comédia, né, é entre a interação, não é? Dos personagens principais, que é o Dante, o Virgílio, a Beatriz, né? E aquela legião de personagens de Florença, né? Que estão lá também, né? Cada um com o seu motivo especial. Então, lá também surgem um monte de estranhos encontros, né? De maneira que o que você trouxe é pertinente, você pensando só a expressão estranho encontro, né? Que remete a um Heimlich, né? E agora a questão do Heimlich, né? Por si só já dá um livro, né? Porque uma coisa, só para citar uma coisa, né? Lá na questão do Unheimlich, é que a expressão Unheimlich ela acaba se confundindo com o seu oposto, que é o Heimlich. Né? Então, ela, ao mesmo tempo, é o não familiar e o familiar. Né? Então, também é uma estranha evolução, né? Mas algum motivo tem para isso. Né? Enfim, é isso que, por enquanto, eu podia dizer. Sibeli, pode abrir o microfone. No começo aqui do nosso encontro, eu falei para você, Junqueira, que eu tinha gostado muito do livro, apesar de ser muito difícil para ler, porque nos coloca em contato com uma dor que é totalmente atroz, impensável e desestruturante. E eu acho que é aí que reside uma coisa no seu livro, que eu acho que ele é único, sabe? Porque dentro da psicanálise, o que é escrito, estudado, falado é esse encontro, mesmo que seja com um estranho, uma parte estranha do inconsciente, e pensando na intersubjetividade, como que as coisas evoluem. Mas eu acho que o seu livro traz uma questão
como que é encontrar com um ser humano que foi destroçado, humilhado até o último grau e tirada toda a condição humana. O que que acontece depois de uma experiência assim, né? Como que resgata isso? Uma coisa curiosa que a gente ouve falar em várias situações é o alto índice de suicídio, né, das pessoas que passaram por uma coisa assim. E detalhe, às vezes eles cometem, buscam o suicídio quando eles conseguiram algum tipo de recuperação, né? Por exemplo, um exemplo que a gente tem aqui no Brasil fortemente é do Stefan Zweig com a esposa, que eles estavam morando em Petrópolis depois de ter ficado muito tempo no campo de concentração, e eles tinham uma vida aparentemente recuperada, né? Ele gostava muito do Brasil, escreveu muita coisa, né? E ainda assim acontece isso, né? Eu tenho lido várias coisas de um psiquiatra que certamente você conhece, o Viktor Frankl, né? Que esteve também em campo de concentração, e ele fala que o resgate, a transformação é possível se a pessoa consegue conservar dentro de si uma busca de sentido, né? Mas eu não sei se isso também não é destruído, né? E qual sentido seria esse, né? Então, eu acho importantíssimo demais a sua proposta, viu? Então, é, eu teria alguns comentários sobre isso, né? Que eu fiquei aprendendo, né? Exatamente escrevendo o livro. A primeira é a seguinte: o primeiro livro que o Primo Levi escreveu, o título É Isso um Homem? É, Então, é exatamente o que você falou, quer dizer, a pessoa que é humilhada, que é desestruturada, que é pisoteada, entendeu? Perdeu a sua humanidade. é como o Johnny que vai à guerra, né? Isso. É isso, um homem? O que ele Pois é. voltou, né? Hum. É. No caso do Johnny, né, a pergunta mais específica será a seguinte, né? Isso que sobrou ainda é um homem? É, Né? É bem isso, né, que o Trumbo coloca. Agora, uma outra coisa muito interessante sobre isso que você falou, né, e inclusive sobre esse comentário do Viktor Frankl, né, é fornecida pelo Jorge Semprún. uhum, Né? Então, ele descreve que no dia seguinte que o campo foi libertado, né, ele estava conversando com alguns colegas. Eles estavam conversando exatamente sobre isso. Né? Nós não teremos como comunicar o inferno que nós vivemos aqui. E o Semprún completa essa frase de uma maneira brilhante. Ele diz assim: não é que seja indizível, é que foi invivível. é, é. Brilhante. E ele demorou 30 anos para elaborar. E por que que ele não se matou? Ele não se matou porque ele era um fulano charmoso, né? Ele tinha sucesso com as mulheres, né? Ah, isso E, ajuda, hein? claro, né? Ele tinha sucesso, ele
era muito sensível, né? Eu vou ler para vocês uma passagem que eu achei maravilhosa dele, né? No livro, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, tá na página 130 do livro, né? Eu escrevi o seguinte, né? Em contraposição a todo a crueldade, a todo o sofrimento, né? No dia 8 de maio de 1945, já em Paris, num dia de sol esplendoroso, ao pegar o metrô, o destino lhe propiciou um encontro marcante com a bondade humana. Agora vou citar, né, um trecho do livro dele. Recordo-me de uma mulher de cabelos grisalhos, rosto ainda esticado e juvenil, que pegou o metrô na estação Rasper. Recordo-me que um alvoroço entre os passageiros empurrou-a para perto de mim. Recordo-me que, de súbito, ela reparou na minha roupa, no meu cabelo rente e buscou o meu olhar. Ele ainda devia estar lá com a roupa do campo de É. concentração e com o cabelo raspado, que era aquilo que eles eram obrigados a ter, né? Recordo-me que a sua boca começou a tremer, que os seus olhos se encheram de lágrimas. Recordo-me que ficamos muito tempo frente a frente, sem trocar uma palavra, numa inimaginável proximidade um do outro. Recordo-me que me lembrarei por toda a minha vida desse rosto de mulher. Lembrarei da sua beleza, da sua compaixão, da sua dor, da proximidade da sua alma. Por esse tipo de vivência que ele não se matou. É. Esse tipo de vivência que fez ele escrever vários livros que foram premiados. Que lindo. Que lindo, é. Lindo, né? É. Muito lindo, muito tocante essa parte, isso. Gisele, Oi, boa noite, doutor Junqueira. É, bom, tem muita coisa aí, mas eu me lembrei um pouco daquele filme, O Fotógrafo, de Mannhausen. E aí, o que está me vindo muito, assim, com essa conversa toda? A questão da estupidez, né? E aí, quando terminou e foram libertados do campo, né, de Mauthausen, o Francisco Boa, que era um espanhol, que era fotógrafo também, que presencia toda aquela situação do, do, do Requiem lá, fotografando o sofrimento daquelas pessoas, aquelas cenas, né, terríveis. Então, o Francisco testemunha, né, depois em Nuremberg, ele testemunha porque ele guarda, né, os negativos, né? Eu acho que talvez as pessoas tenham assistido o filme. E eu acho tudo isso assim muito forte. E essa semana eu estou com algumas falas e alguns acontecimentos, e aí a minha pergunta vai ser, né, relacionada a tudo isso. Por exemplo, um colega estava contando, né, que tem um amigo na Filarmônica de Berlim e que pela primeira vez uma pessoa muito importante, né, na da música, teve que sentar com políticos para explicar a importância de uma filarmônica de Berlim, né? Para por que ela tem que existir, continuar sobrevivendo e é importante para o país, enfim. Outra situação foi aquela da Filarmônica de Minas Gerais, que estava perdendo a sede ali, a Sala Minas, né?
porque queriam transformar a Salamina em várias coisas, né? Para convenções, reuniões, negócios, enfim, e tirar, então, a Filarmônica de lá. Então, foi uma sucessão de coisas. Uma paciente que atende, né, na periferia de São Paulo, uma médica que se dedica muito e é ridicularizada porque ela quer atender bem, mas ela tem que levar papel higiênico, porque não tem no local, leva água, porque não tem. Às vezes vai ao banheiro, não tem descarga, nem água para lavar a mão, né? Então, são tantas coisas que vieram, assim, né? E a minha pergunta, quando o senhor foi falando tudo isso, é assim, o ser humano, o homem está ficando mais estúpido, né? Foi essa questão que me veio, assim. É quase que assim, é um ataque, né? Eu vejo que na educação, na saúde, na cultura, existe um ataque, parece, ao pensar, ao simbólico, né? E isso eu acho que, por isso que eu pensei na questão da estupidez, né? Então, como eu disse, né, tudo indica que quando o Owen colocou a estupidez da guerra, né, e ele fez isso por conta própria, né? Acredito que não se inspirou em ninguém, né? E aí a gente, por exemplo, né, lembra do Bion. Então, o Bion tem o artigo que é arrogância, curiosidade e estupidez, né? Então, a estupidez, a arrogância é colocada como pai ou mãe da estupidez, né? Então, isso com certeza tem a ver. Esse filme que alguns de vocês com certeza já viram, Zona de Interesse, né? Que concorreu ao Oscar, né? E ganhou lá não sei se de roteiro, alguma coisa, que retrata exatamente a família do comandante de Auschwitz, né? Morando numa casa, né? Que tinha como separação do campo o muro do campo. E lá eles criaram, né? Fantasiosamente, né? Um paraíso. Né? Quer dizer, então, uma dissociação violenta, né? Entre o horror lá do campo, apesar de que, na realidade, e aí entra aquela coisa do sensorial, né? Que eu falei en passant há pouco, né? Porque era impossível não sentir o cheiro dos fornos crematórios, além de ver a fumaça, né? Então, isso daí porque tem tido vários filmes atualmente, né? Como é que o povo alemão, que é teoricamente um dos povos mais civilizados da Europa, etc., tal, da história da humanidade, como é que foi embarcar num maníaco como Hitler, entendeu? E como é que o indivíduo, né, que estava lá, né, da SS, né, humilhando e matando e levando para o forno crematório, né, e fazendo todo tipo de barbaridade, e depois ia ouvir Beethoven, né? Então é uma dissociação enorme, né? E as dissociações a gente sabe também contribuem, não é, para para estupidez, né? Claro que teriam várias outras coisas que podiam ser ditas aí também, né? Maria Angélica, pode abrir o microfone. Junqueira, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder ter esse livro, de poder estar lendo esse livro, uma grande riqueza, né?
E assim como a Cibele falou, um tanto difícil, eu também achei assim algumas coisas assim, né, que eu tive que ler duas vezes e ficar pensando muito sobre essas questões, né? Gostei de vários capítulos, do humor, da conversa performática entre o psique e soma. Gostei demais de muitos capítulos. E eu estava assim pensando agora sobre a dor, e você estava comentando inicialmente que foi psiquiatra, né? E falou a respeito dos coquetéis, como que você deixou a psiquiatria, né? E foi para a psicanálise, onde a gente lida com a dor todos os dias dos nossos pacientes. E eu tenho uma paciente que ela fez análise comigo um ano, ela tem trombofilia e ela perdeu alguns bebês. E ela me ligou hoje pedindo para eu atendê-la e eu atendi. Ela disse que iria ser internada no hospital psiquiátrico porque ela acabou de fazer um outro aborto e a curetagem e foi muito agredida fisicamente pela equipe. E falaram, interne essa mulher, essa moça de 30 anos. E hoje foi muito doloroso, porque a gente lida com a dor e ela disse assim para mim, Angélica, eu pensei em você e eu não aguento mais. O meu útero é um cemitério de bebês. Então, a gente lida com a dor do outro e a gente também sente muita dor, a dor alheia, né? Então, é, eu fiquei pensando muito nessas questões, né, de como é o nosso trabalho, né? Nós não podemos tirar a dor do outro, mas a gente, como você fala no seu livro, a gente faz um trabalho de como o paciente ter um repertório melhor para lidar com a dor, né? Então, eu queria fazer assim, tem um capítulo seu que fala assim, é, quando a dor se sobrepõe à beleza. Aí eu lembrei de Dostoiévski, que diz que a beleza salvará o mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Uhum. Então, uma frase famosa do Keats, né? Keats, que era um gênio, né, da poesia, que o Bion, né, cita muito, né, todo o conceito de capacidade negativa do Bion, né, foi em função de uma carta que o Keats escreveu para um irmão um pouco antes de morrer, né? Ele morreu com 23 anos, 24 anos, né? Morreu tuberculoso, como naquela época era muito comum, né? E ele tem uma frase famosa, né? Truth is beauty, beauty is truth, né? Então, a verdade é bela, a beleza é verdadeira, né? Então, é isso, né? E uma outra coisa tangencial a isso, mas que tem a ver com o livro, né? Então vou aproveitar para falar, é o seguinte, né? É, é, vários artistas, né? É, vários poetas, né? Vários artistas, como o Picasso, por exemplo, né? Como o próprio Keats, como o Michelangelo, né? O Michelangelo, por exemplo, ele tem desenhos de caras humanas com diferentes emoções. Então, por exemplo, né, ele tem um desenho
de uma pessoa que está morrendo de raiva, né? E aquilo é expresso com uma tal veracidade que fica lindo, né? Quer dizer, a pessoa está lá espumando de ódio, entendeu? E é lindo. Então, o Humberto Eco também escreveu, né, exatamente sobre isso, sobre o belo e sobre o feio. Mas frequentemente se confunde, não é? A estética, né? Que o estética é o belo. Não, a estética não é o belo. A estética é o harmônico, entendeu? Então, há harmonia na feiura, como há também na beleza, né? Então, é importante que a gente faça essas diferenças, né? Bom, estamos chegando, né, no final desse encontro, né? E eu gostaria, Junqueira, de pedir licença. No apêndice 2, o Junqueira coloca a descrição do encontro inesperado entre a psique e Soma, a mente. Olá, de onde você brotou? O corpo. O quê? Você de novo? Eu sou corpo, mas se preferir, me chame de Soma. E você? Quem é? A mente. Me chame de psique. Psique soma. O corpo. Soma, psique. A mente. Nós devemos ser parentes. O corpo responde: Nina, não. Não se depender de mim. A mente. Ó, vamos lá. Você acha algo tão ruim? O corpo. Pior. Você nos mergulhou neste ar. Por sorte, eu trouxe um pouco de líquido comigo. O que você está aprontando agora? A mente. Nada demais. É o meu diagrama, subindo e descendo. Estou respirando o ar, algo fluido, não líquido. A troco de que você trouxe esta coisa molhada? Que fragrância deliciosa! O corpo. Você não sentiria este cheiro se não fosse este líquido para fixar os átomos. Típico de uma mente. Um palavrório sem conteúdo. Onde você foi buscar isto? A mente. Tomei emprestado do futuro e você está tomando emprestado de mim. Você captou isso através do diafragma, o corpo. Foram os líquidos que penetraram no diagrama, mas o significado não foi junto. E você, onde foi encontrar suas dores? A mente diz: tomei-as emprestadas do passado, mas o significado também não atravessou a barreira. Engraçado, o significado não consegue atravessar, tanto de você para mim, quanto de mim para você. O corpo. Pois é, o significado da dor que eu estou enviando a você, as palavras conseguem atravessar, mesmo sem eu enviá-las, mas o significado se perde. Mente, não seja ridículo. Eu sofro ansiedade tanto quanto você tem dor. No fundo, eu tenho um tipo de dor a respeito da qual você não sabe nada. Eu sofri muito quando ambos fomos rejeitados. Eu implorei para me chamar de psique e prometi te chamar de soma. Mas você me confundiu de novo, misturou dores com pés. Decida-se, o corpo. Deixa comigo. Se você tivesse algum respeito pelos meus sentimentos e agisse segundo minha orientação, você não estaria nessa mixórdia.
Rio, 1991. Lindo, né? Isso é um pouco de todo o conteúdo, né, que a gente pode entrar em contato. Como disse a Cibele, a Maria Angélica, não é uma leitura fácil, né? Porque a gente se encontra com muita dor, né? Quero agradecer a você, Junqueira, por esse encontro científico, magnífico. Vou pedir a Cibele para fazer, então, o encerramento. E aí, se você quiser depois falar algumas palavrinhas ou falar agora, Junqueira, a gente dá esse tempinho para você. Sim. Eu gostaria de me despedir de vocês, né? E enquanto eu estava ouvindo a Ângela falar, né? eh, eu ainda estava um pouco ligado no que eu tinha acabado de falar sobre a questão da beleza, né? E, e aí eu me lembrei de fazer um comentário sobre a capa do livro, tá? Sobre a imagem da capa do livro, que, aliás, a Ângela, até na hora de estar se despedindo, né? Ela meio que mostrou, né? O inconsciente dela mostrou, eu acho, né? Mas o meu consciente já tinha programado de falar. Então, eu queria dizer o seguinte, né? Todas as capas dos meus livros eu escolho. Claro, escolho a dedo, né? Porque eu acho que é fundamental. A imagem, né? A imagem visual, como o Bion diz, né? É o equivalente mental mais importante de todos os equivalentes mentais, é o visual. Tanto que os sonhos, primordialmente, entendeu? São quase sempre visuais, né? Então, o visual, na grade do Bion, no eixo vertical, né? Ele está na fileira C, né? Que é pensamentos oníricos, sonhos e mitos, né? E as imagens, elas são importantíssimas para a formação de modelos, né? Então, quando a gente pretende fazer um modelo para migrar do objeto original para a abstração, não é? Você usa muito as imagens. Essa imagem aqui é uma imagem que já tinha me impactado, né, quando eu visitei, né, no Museu de Arte Moderna em São Paulo a exposição dessa artista, que é uma grande artista brasileira, chamada Maria Martins, né? Aliás, agora, hoje eu li no jornal, né, que na Bienal de Veneza, que começou agora, o curador dessa vez é um brasileiro, né? E ele tá fazendo uma apresentação de obras, digamos assim, exóticas, né? De obras diferentes, né? Não necessariamente atuais. E uma das artistas brasileiras que ele escolheu é a Maria Martins, exatamente essa daqui. Então vocês vejam, no meu ponto de vista, essa imagem, ela é uma imagem muito forte, né? Até a cor dela, né? O material dela, isso aqui é bronze, né? Quer dizer, é tudo forte, né? Agora, ela tem uma harmonia, né? Porque esses tentáculos, né? Esses tentáculos, eles também, para quem tem alguma noção de biologia, já ouviu falar nos pseudópodes. Os pseudópodes são aqueles filamentos
que os micro-organismos têm no sentido de interagir, no sentido de buscar alimento, né? Então, são como se fossem varinhas de condão, né? E aqui eu acho, né, pelo menos nessa hora, né, nesse lado aqui, né, desses tentáculos, né, eu acho que há uma leveza, né, na realidade, se vocês forem ver direito, né, são dois seres, né? Então, dois seres que estão, num certo sentido, vivendo esse estranho encontro. Então, eu queria me despedir com esse comentário, agradecer o convite, agradecer a presença de todos vocês, dizer que eu gostei muito de estar aqui com vocês e espero que vocês tenham gostado. Aqueles que ainda não leram o livro, né, se puderem, seria interessante aproveitar essa oportunidade. Obrigado, viu? Boa noite para todos. Eu gostaria também de me despedir de vocês e especialmente do Junqueira, falar do prazer de recebê-lo aqui, que você trouxe um estímulo altamente importante para a gente continuar pensando na dor mental, no estranho encontro e segue uma porção de coisas. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo livro. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Junqueira. Obrigado a todos. Obrigada, Junqueira. Obrigada a todos. Bom É. descanso, viu? Muito Obrigado, boa bom. noite. Boa Vamos noite. lá. Vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.